A gente vem de uma série que chama-se Conselhos de um Rei. Normalmente a gente faz 3 finais de semana, que é o comum. E aí na sexta-feira, eu iria ministrar hoje, mas na sexta-feira, a pessoa que faz as redes sociais, lá do Brasil, não sabia e postou. E aí o pastor Joey me ligou: Dan, e aí, a gente continua? O que a gente faz? E a gente conversando, a gente entendeu que Deus queria fazer mais uma noite para falar sobre isso, Conselhos de um Rei. Então nós vamos continuar recebendo algo que Deus quer falar para você. Não é algo que o Daniel tem, porque Daniel, eu sempre digo isso, eu não tenho nada para entregar para você. Nada. Mas eu falo no nome daquele que pode mudar a sua história, no nome daquele que tem poder para mudar cenários, decretos, situações. É sobre este que eu falo. Eu amei esse nome, Conselhos de um Rei. Eu queria que você se colocasse de pé, para que a gente pudesse ler a palavra do Senhor. Abra em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 7. O texto vai dizer: tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Vamos ler novamente? Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Pode se assentar. Nós vamos ler alguns versículos aqui durante a ministração, mas o foco que Deus me chamou a atenção está em Eclesiastes. Quem escreve é Salomão. A marca da vida de Salomão é o quê? É a sabedoria. É alguém que recebeu de Deus uma sabedoria além do normal. E aqui ele está escrevendo que ele está vendo algo estranho. Escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Ele falava até de algo da política, da época, de pessoas que eram tolas, que não tinham conhecimento e eram colocadas em cargos altos. E pessoas que eram preparadas para a função, mas estavam ao largo, ao canto, estavam subaproveitadas. Mas eu quero dar uma releitura a essa passagem. Porque eu tomo atenção porque eu sei que é Salomão, inspirado por Deus, escrevendo essa passagem. E quando a gente fala de conselho depende de quem fala. Conselho, a gente não deve tomar conselho de qualquer pessoa. A não ser que a pessoa seja alguém que você sabe que é inspirada por Deus. Olha o que a palavra vai dizer em Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós temos que tomar muito cuidado da onde vem o nosso conselho, da onde é a fonte do nosso conselho. Porque dependendo de quem você vai escutar, esse conselho vai te levar para o abismo.
Você tem que entender o que está por trás de quem está te dando aquele conselho. Eu sempre falo que conhecimento vem da terra. Nós fazemos cursos, nós lemos, mas sabedoria de Deus só vem do céu, só vem dele. E nós temos que nos aconselhar com pessoas que são inspiradas por Deus, que realmente vão trazer sentido ao conselho que está sendo dado a nós. E voltando ao texto que está em Eclesiastes, a chamada, ela por si só, ela se explica. Mas nessa noite, eu quero com vocês, nós precisamos entender quem somos nós. Como nós nos identificamos, como escravos ou como príncipes? Quem é você? Como você está se identificando? Você está se identificando como príncipe ou como escravo? Eu creio eu espero, que ninguém aqui se identifique como um escravo. Eu oro para que ninguém aqui mais se identifique como escravo. Um dia já fomos. Mas Jesus foi lá, nos libertou, nos lavou, nos deu vida nova e não somos mais presos a nada, somos libertos. Não somos mais escravos do pecado, da mentira. Somos libertos em Jesus, somos salvos. Se você teve um encontro com Deus de verdade, você é príncipe. Eu estou falando aqui para príncipes, princesas. Mas se tem alguém aqui que se sente escravizado, que não teve um encontro com Deus, que está preso a vícios, eu quero te dizer que Jesus tem poder para te libertar. Jesus tem poder para mudar a sua vida, porque Jesus é o verdadeiro rei, ele não foi escolhido por homens, ele não foi colocado, eu estou falando daquele que estabelece reis e tira reis, ele é o rei dos reis. Eu não estou falando de qualquer rei mais. Ele tem o poder sobre a mão dele. Todo nome está debaixo do nome de Jesus. É esse que tem poder para mudar a sua casa, o seu casamento, a sua história. E se você está escravizado em qualquer situação, eu quero te dizer que esse Jesus é rei dos reis e pode mudar a sua história. Olha o que o Daniel vai dizer lá em Daniel 2, 21. Acompanhe aqui comigo. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações, Chacal. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligências. É o Senhor. Ele é a nossa inspiração. Ele coloca, Ele tira, Ele dá, Ele prospera. É Ele. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Não tem ninguém maior, não tem ninguém maior que o nosso Jesus. Se tem alguém escravizado nessa noite, se tem alguém que acha que não é príncipe, eu quero te dizer que esse Deus pode mudar a sua vida e a sua história. Mas como eu disse no início, o foco que eu quero trazer nessa noite é que muitas vezes, dentro da igreja, mesmo sendo liberto, mesmo sendo príncipes, continuamos vivendo como escravos. Vai além, porque
Quando você é colocado para cumprir um propósito, então você é um príncipe. E você deixa de ocupar a sua posição de príncipe. Se você não ocupa aquela posição, quem é escravo vai fazer o quê? Vai ocupar o seu lugar. Então, além de você não ser príncipe, não cumprir o seu propósito, não estar vivendo a plenitude do Senhor na sua vida, tem alguém que está ocupando o seu lugar. Lugar, território não fica vago no mundo espiritual. Se você não está ocupando, algo vai estar no seu lugar. Quem não é príncipe vai ocupar um lugar que deveria ser seu, que deveria ser meu, que deveria ser nosso. E o que faz a gente deixar de viver algo que Deus tem para nós? Eu até entendo que nós, às vezes, não vivamos algo que Deus não tem para a gente. Aquilo não deu certo, mas aquilo não era para você. Amém. Amém, não era para você, não era de Deus para você. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o melhor lugar para vivermos e estarmos é no centro da vontade de Deus. Então eu entendo que aquilo que não é para a gente, aquele dinheiro que não é para nós, aquela amizade que não é para nós, aquele relacionamento que já não ia dar certo, se deu errado, amém. Mas deixar de viver, deixar de receber, deixar de experimentar algo que Deus disse que é para você. Aí você está sendo escravo. Deus está dizendo, é seu, toma posse. E tem outra pessoa indo lá e tomando. Porque se você não se posicionar, algo vai se posicionar no seu lugar. Em tudo na vida. Eu não quero adiantar o que eu vou falar, mas se você não ocupa o seu lugar de homem, de pai, algo vai ocupar este lugar dentro da sua casa e vai roubar a sua família. Se você, mulher, não ocupa o seu lugar de mulher na sua casa, na sua família, como mãe, da mesma forma, algo vai tomar o seu lugar e vai tomar a sua família. E eu pensando ontem, escrevendo, porque como vocês podem ver, eu ainda gosto de escrever. Algo que veio à minha mente foi mentalidade de escravo impede vida de príncipe. A mentalidade de escravo vai impedir você de viver uma vida de príncipe. Olha o que vai dizer em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Só preste atenção. Porque o Espírito que vocês receberam, pastor Iseli, de Deus, não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor, Pai, meu Pai. Olha o que vai dizer em Romanos 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, como que eu mudo a minha mentalidade de escravo para não perder uma vida de príncipe? Não tome a forma desse mundo. Não se amolde nas coisas desse mundo.
Não aceite as ideias desse mundo. Mas lembre-se que a transformação, ela vem de Deus, mas ela começa com uma atitude sua. Uma decisão sua. De ser transformado, de pensar diferente. A transformação está em você, porque Deus só transforma, só muda e só cura aquilo que é exposto para Ele, aquilo que a gente confessa. Deus não vai transformar aquilo que a gente esconde. Deus não vai curar aquilo que você esconde. É quando você expor que Deus vai trazer cura e vai transformar a sua história. Como é que a pessoa quer viver uma vida de príncipe com a mente escassa, mente escassez? Tem gente que, para cada solução, tem um problema. Eu não conheço ninguém assim, vocês também não devem conhecer, né? A gente não conhece ninguém assim. Para cada solução tem um problema. Nada está bom. Mente escravo não vai ter vida de príncipe. Mente escassa que só vê deserto, só vê dificuldade. Mente crítica. Está aqui, tá pregando aí, não sabe o que está falando. Olha que microfone, pregado na cara. Olha o sapato brilhando, todo de preto, só usa preto. Só usa preto. Mente crítica. É engraçado porque vocês já viram um quadro na parede? É engraçado que quando você está perto do quadro, você não consegue ver se o quadro está torto. Você não consegue ver se o quadro está estranho. Normalmente, quem está criticando é porque está se afastando. É só quando você se afasta que você começa a ver as coisas estranhas. Quem está perto, quem está buscando, quem está querendo algo mais perto de Deus, não vai estar criticando tudo, a todos, a todo momento. Mente murmuradora. Tem um livro que nós lemos que chama-se Murmura Dores. Quem murmura traz dores. A mentalidade de escravo vai fazer você reclamar, mesmo quando Deus te abençoar. A mentalidade murmuradora vai te fazer não agradecer quando Deus te abençoar. A mentalidade murmuradora vai fazer você reclamar de dentro da sua casa, dos seus amigos, do seu marido, da sua esposa. Nada está bom, tudo está ruim. A mentalidade murmuradora vai te fazer impedir conquistar a terra da promessa. A promessa que Deus tem para você como príncipe. Mente derrotada. Mente que acha que tudo só vai dar errado. E é engraçado porque a pessoa fala, não, eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas fé é ação, é fé quando o problema vem, você se move em fé. A fé não é falar. E eu quero te dizer, se você se identificou com qualquer uma dessas características, eu quero te dizer que Jesus tem poder para te libertar nessa noite. Você precisa crer no Deus que te sustenta e assumir um novo comportamento a partir de agora. Você precisa crer. Você precisa se humilhar. Você precisa reconhecer o que precisa ser mudado na sua vida para que você tenha uma vida de príncipe. Declare isso. Eu sou príncipe. Declare isso. Eu sou príncipe.
e vou viver aquilo que Deus tem para mim. E eu, escrevendo essas coisas, eu me lembrei de uma passagem que eu amo muito. Está em Marcos, capítulo 5, 25 a 29. Que conta a mulher do fluxo de sangue. Eu vou ler rapidamente o texto. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe e a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo, imediatamente, lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Aquela mulher, ela poderia ter mantido uma mente de escrava. Ela já sofria há 12 anos. Eu lembro que numa igreja, lá em Miami, eu orei por uma mulher que tinha o mesmo problema. Ela tinha uma hemorragia que não cessava. E aquilo estava atrapalhando o casamento, o relacionamento dela. Era um problema seríssimo que ela tinha. Como essa mulher? A gente acha que não, que isso não acontece, que é só na Bíblia. Não. 12 anos, gastou tudo que tinha. Foi em médicos. Não foi 1 ano, não foi 5 anos, foram 12 anos. Tudo que aconteceu durante esse tempo, facilmente poderia tornar aquela mulher uma mente escrava. Mas aquela mulher decidiu ser transformada porque ela escuta falar de um nome que se chama Jesus. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher foi transformada. Ela disse: ah, se eu tocar naquele homem. Ah, se eu tocar nas vestes daquele homem. Aquela mulher, ela não aceitou o cativeiro, ela não aceitou a enfermidade, ela não aceitou a situação, ela não aceitou a doença. Ela dizia em Marcos 5, 28, porque o texto diz, porque dizia, porque pensava, porque declarava: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Aquela mulher não se manteve, aquela mulher teve fé, acreditou, não se fez de vítima, não murmurou, não se acomodou, não ficou em cima do sofá esperando. Aquela mulher declarou: eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Eu não sei se o seu problema tem 1 ano, ou 12 anos, ou 15 anos. Basta um toque em Jesus para que tudo seja mudado. Basta um encontro com o Senhor para que tudo seja transformado na sua vida. E nessa noite Jesus está te dizendo: pode me tocar que tem cura para você. Nada fica igual aonde Jesus passa. Nada, nenhum ambiente fica igual aonde Jesus está passando. Nada. Tudo muda quando Jesus passa. Você está diante do Rei. Você está diante dos Reis dos Reis. E nós pedimos às pessoas conforme as possibilidades delas. Vocês já viram isso? Você, quando vai pedir um favor para alguém, você mede o tamanho da pessoa, se ela pode resolver o seu problema. Então, se eu vou pedir algo para o Chacal,
eu tenho certeza que vai resolver tudo. Porque ele é o cara, ele resolve. Na música acabou, resolveu. O chacal pegou, resolveu. Se o chacal vem me pedir para resolver alguma coisa, coitado, né? Então, peraí, deixa eu orar para o homem lá em cima, né? Se eu vou pedir para o pastor Joey, está resolvido, selado. É uma palavra, acabou, resolveu. Mas eu quero te dizer que você está diante de Jesus. Você está diante dos reis dos reis. Aquele que pode todas as coisas. E eu continuei escrevendo. E nós temos que continuar declarando as promessas de Deus na nossa vida. Como aquela mulher, declare, se eu apenas fizer isso com a documentação, a minha situação será legalizada. Se eu apenas for naquele trabalho, eu prosperarei. Se eu apenas fizer isso dentro da minha casa, o meu casamento será restaurado. Se eu apenas comece a declarar e crer que Jesus fará alguma coisa. Não seja escravo do medo. Não seja escravo do seu passado. Não seja escravo de uma mente doente que quer te sabotar. Não seja escravo. Uma mente escrava não te dará uma vida de príncipe. Que é o que o texto está dizendo. Mas tem algo mais que eu quero trazer. Efésios 4, versículo 27. O texto está dizendo: e não deem lugar ao diabo. Lugar aqui tem a ver com território, oportunidade, passo. E lugar se dá, se cede por tolerância, por omissão. Omissão, guarde isso. Omissão entrega território. Omissão entrega território. Omissão entrega território. A sua omissão entrega a sua família. A sua omissão entrega o seu casamento. A sua omissão não te faz prosperar. A sua omissão não te faz mudar de vida, porque território é lugar. Se você não está fazendo algo para ocupar, tem um escravo ocupando o seu lugar. Paulo não diz que o diabo está tomando o lugar. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. E sim que nós estamos dando lugar. Ou seja, omissão entrega território. Está na hora de se posicionar. Está na hora de fazer algo. Está na hora de entender a autoridade que você tem através de Jesus. Está na hora de se mover em direção à promessa, porque senão a sua omissão entregará o seu território. E por que eu falo seu? Porque Deus deu a você que é príncipe, que é lavado, que é remido. Deus entregou para você e você está sendo omisso. E o diabo está tomando o lugar que deveria ser seu. Omissão na santidade. Amanhã eu vou ser santo. Hoje não. Hoje eu vou para a festinha, hoje eu vou para a balada, hoje eu vou ver uma menininha, um menininho aqui no celular. Hoje. Mas para cada omissão diária que você está tendo, te levará à destruição. Para cada omissão diária, te levará à destruição. Há uma omissão pessoal também.
Olha o que o texto diz. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais desviemos. Desvio começa com negligência. Desvio começa com negligência. Quando você começa a negligenciar o que você tem ouvido, o que você tem visto, as influências, os conselhos, você será destruído. Você desviará de falsos ensinamentos, de doutrinas erradas, de escutar qualquer coisa. Você está sendo negligente e omisso. Isso vai te impedir de levar uma vida de príncipe. E muitas vezes você se acha o príncipe, mas está levando vida de escravo. Muitas vezes você acha que você é o bonzão, que pode tudo sozinho, que consegue vencer tudo sozinho. O diabo está rindo na sua cara dizendo: você é meu escravo. Terça-feira aqui nós temos a Orai Sem Cessar. É uma reunião maravilhosa de oração. Deixa de vigiar. Deixa de orar. Olha o que a palavra diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Orem sem cessar, orem constantemente. O texto que nós temos como base para esse ano de 2026, dado pelo nosso pastor Joey, Jeremias 33, versículo 3. Clame a mim e eu responderei, direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Omissão entrega território. Não vigia mais no que fala, no que pensa, no que planeja, no que conversa. Orar, vida de oração, esquece. Orar para quê? Deus é onisciente, pastor. Não precisa orar. Está sendo omisso. Está perdendo território. Vai tomar na cabeça. Pare de disciplinar os próprios hábitos. Faz tudo de qualquer jeito. Não se cuida. Não cuida da saúde. A nossa vida pessoal também é um território. E se você se omitir, vai ter escravo tomando conta da sua vida. Toda omissão diária que a gente faz vai nos levar a uma queda futura. Toda omissão hoje vai fazer com que um príncipe se torne escravo. Toda falta de atitude hoje vai fazer com que aquele que um dia foi príncipe, hoje seja um escravo. Não deixe de orar. A oração, quando a gente vai ler lá da armadura de Deus, a oração não é uma arma. Por quê? A oração é a própria guerra. Conquiste território orando. Vem aqui às terças-feiras. Vigie. Comece a ver o que está falando, o que está pensando, o que está planejando. Comece a disciplinar os seus hábitos. Pare de ser omisso. Tem muita gente que foi escolhido por Deus para cumprir um propósito. É príncipe. Mas porque está sendo omisso no seu propósito, hoje é escravo. Você tem chamado, eu quero repetir, você tem chamado aqui nessa igreja para cumprir algo maior no reino. Você tem um chamado.
Olha o que a palavra diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não seja negligente para com o dom que você recebeu. Não seja negligente, não seja omisso. Se você não está vivendo o propósito de Deus na sua vida, você está sendo omisso, você está sendo negligente. Olha o que a palavra diz em Isaías 61. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão, aos escravos. Você foi separado, você foi escolhido, você foi ungido para trazer ânimo aos aflitos, libertar pessoas da prisão, trazer liberdade aos cativos, mas isso só acontecerá se você ocupar o seu lugar de príncipe. Você só poderá ser usado nessa área se você ocupar o seu lugar de príncipe. Quem é escravo precisa de libertação, de quem recebeu autoridade. Está cheio de escravo aí fora, você é príncipe, vá libertar os cativos. Ou você está se achando príncipe andando igual eles? Você recebeu autoridade. Deus não tira o dom que Ele te deu, Deus não rejeita o dom que Ele te deu. Quem está sendo omisso é você que não está exercitando o dom que Deus te entregou. Não seja omisso com o propósito que Deus deu na sua vida. Venha servir, seja lá na porta, seja no estacionamento, seja aqui no louvor, seja onde for, sirva! Faça algo para o reino! Deus colocou algo em você que só você tem. O Daniel não tem, a Alexandra não tem, o pastor Joey não tem, mas você tem, que pode impactar a vida de alguém se você não exerce o seu dom. Alguém está deixando de ser tocado, liberto, porque você não está exercendo o seu dom, está vivendo como escravo, achando que é um príncipe, só porque está dentro da igreja. Me desculpa. Está dentro de uma garagem onde faz um carro. Exerça o seu dom, venha servir, sirva em todas as áreas, sirva com amor. Nada substitui o prazer de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Não é fácil, não é bom, dá dor de barriga, a gente fica nervoso na hora de pregar, mas nada substitui o prazer de cumprir o que Deus tem para nós. Nada. Vem servir, vem servir. Vá cumprir o propósito de Deus. Pare de se distrair. Pare de se distrair com as coisas. Venha servir, venha cumprir, venha ser usado. Venha desenvolver o dom que Deus colocou em você. Venha fazer o curso de homens, venha fazer o curso de mulheres. Venha receber a sabedoria do céu. Não saia do seu lugar do propósito, porque a sua omissão do seu propósito vai te custar um território, vai te custar a sua vida, vai te custar o seu futuro, vai te fazer ser escravo, enquanto você deveria estar montado num cavalo como um príncipe. Quem está no... Me faça essa pergunta. Quem está no trono da sua vida? Faça essa pergunta. Quem está no trono da minha vida?
Quem está sentado no trono? Cacau, senta ali. Porque se o Daniel não se posiciona, se o Daniel não ora, se o Daniel não cumpre o seu propósito, se o Daniel é omisso na sua casa, se o Daniel é omisso no seu trabalho, se o Daniel é omisso com as coisas que Deus colocou na mão dele, o Daniel vai estar aqui, mas o trono está sendo ocupado por outro. Era o Daniel que deveria estar lá sentado. Mas porque eu tenho uma mentalidade de escravo, tem outro ocupando o meu trono. Porque o Daniel não se deixa transformar com as coisas de Deus, tem outro ocupando o meu trono. Era para o Daniel estar lá, mas o Daniel está aqui, ó. Ô Senhor, ô Senhor, ô Senhor. E não faz nada, fica parado. Muitas vezes isso é a gente. Nós estamos assim, omissos, apáticos. Esquecemos até daquele que luta por nós, quem é o nosso Deus. Enquanto isso, você está sentado. Mas tem um escravo ocupando o seu trono. Quando um príncipe não ocupa o seu trono, é o medo que vai ocupar o trono. Quando um príncipe não ocupa o trono, é a omissão que vai ocupar. É o pecado, é a vida errada. Mas nessa noite, eu quero que você entenda, por mais que você saiba o que fazer e não está fazendo, você está sendo omisso. Me desculpa, essa é a verdade. Se você sabe o que você tem que fazer e não faz, você está sendo omisso. E por isso tem um escravo sentado no seu trono. Se você recebeu autoridade e não está exercendo a autoridade, tem um escravo exercendo autoridade sobre a sua vida, ou em alguma área da sua vida. Nas finanças, na família, na sua vida pessoal, nas promessas que você tem para acessar em Deus ainda. Se você sabe que você tem promessa e não toma posse, não vai de encontro, muitas vezes a força é um escravo tomando posse daquilo que é seu. Se você sabe que você tem uma posição de príncipe e não tem uma vida de príncipe, com certeza tem um escravo sentado no seu lugar. Coloque-se de pé, por favor. Mas eu quero declarar que hoje é noite de mudança. Eu quero declarar que hoje é noite de mudança na sua vida. Hoje é noite de voltar a ocupar territórios. Hoje é noite de tomar posse de territórios que você perdeu. Hoje é noite de se consertar com o Senhor. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de um novo tempo. Hoje é noite de declarar como aquela mulher do fluxo de sangue. Hoje é noite de sentar no seu trono. Hoje é noite de dizer, o trono é meu, o trono é seu, você é príncipe, você é transformado. E não se esqueça, em Apocalipse 19:11, eu vou ler esse texto. Eu não ia ler, mas eu vou ler. Fala de Jesus, a segunda vinda de Jesus. É isso que nós estamos esperando.
quando tudo será perfeito. O texto vai dizer: em seguida viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Esse não perdeu a posição. Esse nunca foi escravo. Esse vem montado no cavalo. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue, e ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é um rei tentando recuperar o território, não é alguém tentando provar autoridade. Ele não perdeu posição, ele não perdeu governo, ele não perdeu autoridade. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E se ele é Rei dos Reis, você foi chamado para viver como príncipe, não como escravo, Sigchante. O rei vem montado. O rei vem montado, ele não é escravo, ele vem montado. Assuma o lugar que Deus te deu. Assuma o lugar que Deus te deu. Se assente no lugar que Deus te deu. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos essa noite ao Senhor, Pai, entendendo que o Senhor nunca foi escravo, o Senhor sempre foi rei. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira toda omissão do teu povo, Senhor. Tira toda mente de escravo. Traz transformação. Traz um novo tempo. Traz uma nova história. Nós vamos marchar em direção aos nossos territórios, a conquistas das nossas famílias, das nossas casas, dos territórios que o Senhor nos deu.